Olá, pessoal! Hoje vamos explorar alguns dos fatos mais estranhos que já aconteceram no mundo e descobrir a verdade por trás deles. Prepare-se para se surpreender. Ao longo da história, diversos eventos misteriosos desafiaram explicações lógicas, alimentando teorias da conspiração, lendas urbanas e muita especulação. Mas será que esses eventos são realmente inexplicáveis? Preparem o cérebro e aumente o volume do fone, porque hoje vamos mergulhar no mundo dos mistérios e separar os fatos das lendas. Em 1954, um homem desembarcou no Japão alegando vir de um país chamado Taured, um lugar que ninguém jamais ouviu falar. Essa história, meus amigos, é recheada de detalhes bizarros. O homem, aparentemente comum, carregava documentos e dinheiro de Taured, falava diversas línguas e afirmava que seu país ficava localizado entre a França e a Espanha. O problema? Não existia nenhum Taured por lá. Intrigados, os oficiais levaram o homem para um hotel, mas a história fica ainda mais estranha. No dia seguinte, ele simplesmente desapareceu. A polícia nunca encontrou rastros do misterioso homem de Taured, e o caso segue sem solução. A teoria mais popular é que o homem era um viajante de um universo paralelo, onde Taured realmente existe, mas segurando a marimba aí. É bem provável que a história do homem de Taured seja apenas uma lenda urbana criada para ilustrar a ideia de universos paralelos. Relatos distorcidos ao longo do tempo podem ter originado essa história mirabolante. Será que ele era apenas um sujeito confuso, inventando uma história para se safar de algum problema? Ou a papelada do suposto país de Taured era falsificada? Mistérios assim são um prato cheio para teorias da conspiração, mas a explicação mais plausível é que a história foi sendo recontada e modificada ao longo do tempo, como um bom telefone sem fio. E você, o que acha que realmente aconteceu com o homem de Taured? Em 1959, um grupo de experientes alpinistas russos morreu em circunstâncias misteriosas nos Montes Urais. O que torna o caso intrigante são as condições em que os corpos foram encontrados. Alguns com ferimentos graves, outros sem roupas em meio à neve e alguns com níveis estranhos de radiação. Liderados por Igor Dyatlov, o grupo se preparava para uma expedição pelos Montes Urais, mas algo terrível aconteceu durante a noite. A barraca do grupo foi encontrada rasgada de dentro para fora, como se eles tivessem fugido desesperadamente. A investigação oficial concluiu que a causa da morte foi uma força desconhecida e irresistível. Será que existe uma explicação mais plausível para essa tragédia? Uma hipótese é que uma avalanche pode ter assustado o grupo, forçando-os a sair da barraca às pressas, em meio ao frio extremo. Desorientados e sem roupas adequadas, os alpinistas podem ter sofrido alucinações e comportamentos irracionais. O mistério do Passo Dyatlov permanece um dos casos mais intrigantes do século XX. E você? O que acha que aconteceu no Passo Dyatlov? Chapter 3. Imagine só. Você está andando tranquilamente pela rua quando de repente começa a chover. Carne. Parece até um filme de terror trash. Mas essa cena bizarra aconteceu de verdade em 1876, em Kentucky, nos Estados Unidos. Testemunhas relataram pedaços de carne caindo do céu cobrindo uma área de vários metros. Dá até para sentir o cheiro de longe, né? Na época, o evento causou pânico e confusão, com teorias que iam desde o apocalipse até vingança divina. Amostras da tal carne foram coletadas e analisadas por cientistas. O resultado? A carne era, na verdade, tecido muscular de pulmão, provavelmente de cavalo ou carneiro. Mas como raios esses pedaços de carne foram parar no céu? A explicação mais plausível e menos apetitosa envolve nossos queridos amigos urubus. Essas aves costumam se alimentar de carniça e, quando se sentem ameaçadas, vomitam o conteúdo do estômago para ficarem mais leves e voarem para longe do perigo. Nesse caso,
um bando de urubus pode ter se empanturrado de carne e, assustados com alguma coisa, resolveram aliviar a carga estomacal em pleno voo. O vento se encarregou de espalhar os pedaços de carne, criando a ilusão de uma chuva de carne. Eca! É de revirar o estômago, né? Mas essa é a explicação mais lógica para o caso, por mais bizarra que pareça. Chapter 4. Em 1872, o navio mercante Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, sem nenhum sinal da tripulação. A embarcação estava em perfeitas condições, com carga intacta e suprimentos abundantes, mas os 10 tripulantes haviam desaparecido sem deixar rastros. O que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste? Teriam sido vítimas de piratas, abduzidos por alienígenas ou engolidos por um monstro marinho gigante? A falta de evidências e a natureza bizarra do caso alimentaram todo tipo de teoria, transformando o Mary Celeste em um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Uma teoria popular é que a tripulação foi vítima de um motim seguido de um assassinato em massa. Mas se esse foi o caso, por que o navio estava em tão boas condições? E por que levar todos os pertences e o dinheiro da tripulação? Outra teoria, um pouco mais criativa, sugere que a tripulação foi vítima de um ataque de uma lula gigante, uma criatura lendária que assombra os marinheiros há séculos. Mas a explicação mais plausível e menos emocionante é que um vazamento de álcool industrial nos barris do navio pode ter causado pânico entre a tripulação. O álcool altamente inflamável pode ter liberado vapores tóxicos, levando a tripulação a acreditar que o navio ia explodir. Chapter 5. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, corria o boato de que a Marinha dos Estados Unidos teria conduzido um experimento ultra-secreto na Filadélfia, Pensilvânia. O objetivo? Tornar um navio de guerra completamente invisível usando campos eletromagnéticos. A história, que mistura ciência e ficção, diz que o USS Eldridge, um destroyer americano, teria sido equipado com um dispositivo experimental. Ao ser ativado, o dispositivo teria gerado um campo energético capaz de desviar a luz e ondas de rádio, tornando o navio invisível a olho nu e aos radares inimigos. De acordo com relatos, o experimento deu terrivelmente errado. O Eldridge teria não só ficado invisível, mas também teletransportado para um outro local a quilômetros de distância, reaparecendo momentos depois na Filadélfia. Mas o pior ainda estava por vir. Dizem que alguns tripulantes sofreram efeitos colaterais horríveis, como ficar presos no casco do navio, enlouquecer ou até mesmo desaparecer para sempre. A Marinha dos Estados Unidos sempre negou a existência do experimento Filadélfia, classificando-o como um mito. E a verdade é que não existem evidências concretas que comprovem a sua veracidade. A história do experimento Filadélfia provavelmente se originou de uma combinação de boatos, lendas urbanas e interpretações equivocadas de testes militares reais. A Marinha americana realmente conduzia experimentos com desmagnetização de navios na época, uma técnica para torná-los menos detectáveis por minas e torpedos inimigos. E aí, gostaram da viagem pelo mundo dos mistérios? Como vimos, muitos eventos estranhos que à primeira vista parecem inexplicáveis podem ter explicações surpreendentemente simples e até engraçadas. É claro que a falta de respostas definitivas para alguns casos continua alimentando a imaginação e o fascínio pelo desconhecido, mas é importante manter a mente aberta, buscar diferentes perspectivas e, acima de tudo, não acreditar em tudo que aparece na internet. Esses casos mostram como eventos estranhos, muitas vezes,
têm explicações lógicas, mas o mistério em torno deles continua alimentando teorias e lendas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!